lado errado! É na outra direção! Um voo noturno na Rússia termina numa queda pavorosa. As superfícies de controle de voo, a fuselagem, os motores, totalmente destruídos. Os investigadores buscam uma explicação mecânica para o acidente. O desequilíbrio na potência dos motores dificulta a pilotagem, mas não deve causar um acidente. Mas quando investigam a fundo, isso não faz sentido. Parece que tudo deu pane lá dentro. Fazem uma descoberta chocante. Faça isso sozinho, ok? Assuma! Assuma! Por que o comandante não ajuda? 821, tudo bem com a tripulação? Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Descobertas chocantes. É o meio da noite na Rússia. 14 de setembro de 2008. Um jato de passageiros está a 45 minutos da chegada em Perm, uma cidade na região central da Rússia. Há 82 passageiros a bordo. A maioria é russa. O copiloto Rustin Alaberdin, de 43 anos, é quem está nos controles hoje. O comandante Rodion Medvedev, de 34 anos, está monitorando os instrumentos e as comunicações de rádio. Os dois só voaram juntos 2 vezes antes. Você já viu a nossa escala? Ainda não. Como está? Ridículo. Eles acham que somos máquinas. A Aeroflot Nord é uma companhia aérea regional e subsidiária da estatal russa Aeroflot. As linhas aéreas regionais surgiram entre 1991 e 1995. Uma delas era a Aeroflot Nord. A reputação da empresa até que era muito boa. O voo 821 decola de Moscou pouco depois da 1 da manhã. O avião fará uma viagem de 2 horas até Perm e depois voltará à capital russa. Será que vão trocar a tripulação em Perm? Eu duvido. Maravilha. O comandante Medvedev e seu copiloto estão pilotando um Boeing 737 norte-americano com 16 anos de uso. O bimotor já tem quase 45 mil horas de voo. A Aeroflot Nord arrendou o avião em março de 2008 para expandir sua frota. A demanda dentro da Rússia estava aumentando, então a indústria precisava de aeronaves. E é óbvio que o fornecimento de aeronaves viria do Ocidente. Perm é um pequeno aeroporto internacional. Tem uma única torre operando 24 horas por dia. E uma pista longa que vai do nordeste para o sudoeste. O plano para o voo 821 é se aproximar pelo oeste, virar à direita e pousar na pista 21. Boa noite. Bom dia. Aqui é o comandante falando. Já iniciamos nossa descida para Perm. Devemos pousar em 20 minutos. A hora local é 4h50 da tarde, da manhã. E a temperatura é de 7 graus. Voo 821 está liberado para continuar descendo a 2.700 metros. Siga o padrão de aproximação Bravo. O controlador de tráfego aéreo de Perm redireciona o voo 821 para manter a pista livre para a decolagem de outro avião. O que é isso agora? Por que a mudança de direção? Eu não sei. Aeroflot 821, estamos mudando a aproximação devido à decolagem iminente do Lufthansa 319. 821, tudo bem? Entendido. Ele podia ter dito isso mais cedo.
O voo 821 agora deve aguardar a permissão para pousar. Como está o tempo? Chuva leve, visibilidade 10 km. Aeroflot 821, vire à direita, desça Para 2.100 metros. Afivelar os cintos. Durante o voo, os dois motores têm operado em diferentes níveis de potência. Isso obriga o copiloto a fazer ajustes de direção constantes para manter o avião no curso. Até onde vamos descer? Até onde vamos descer? O comandante quer saber em qual altitude eles devem começar sua última curva à direita para alinhar com a pista. 821, desça para 600 metros. Ventos de superfície 050 graus a 10 nós. O vento de cauda é de 9 nós. Aumente a velocidade. Certo, claro. 821. Confirmando a curva de base descendo para 600 metros. A tripulação agora se prepara para o pouso. Flaps a 30. Pronto. O copiloto percebe que o avião está virando para a esquerda. Então ele o traz de volta ao curso. Na torre, o controlador vê que o voo 821 está agora subindo, em vez de descer. Aeroflot 821, segundo o meu radar, você está subindo. Pode confirmar? Droga! O copiloto ajusta a inclinação do avião para retomar a descida. Podemos confirmar, estamos descendo agora. Mas agora, o controlador vê que o voo 821 passou do percurso de aproximação. Ele instrui a tripulação a arremeter, dar a volta e reiniciar o pouso. Aeroflot Nord 821, reinicie sua aproximação final. Vire à direita rumo a 360, desça para 600 metros. Mas o avião continua em linha reta. 821, desça para 600 metros. Vire à direita rumo a 360. Siga minhas instruções à risca. O voo 821 continua a ignorar a instrução de virar à direita. E então o radar do controlador mostra o avião indo para a esquerda e desviando do curso. Lado errado, é na outra direção! Na cabine, agora reina o caos. Mas o que é isso? O quê? O avião cai sobre a ferrovia Transiberiana, nos arredores de Perm, na Rússia. Havia quase 8 toneladas de combustível a bordo. Bombeiros e equipes de resgate correm para o local do acidente. O alvorecer revela a extensão do dano ao voo 821 da Aeroflot Nord. Restam apenas destroços carbonizados. Todas as 88 pessoas a bordo morrem no acidente. Parentes angustiados se reúnem diante dos escritórios da Aeroflot Nord. Eles esperam que a investigação da causa do trágico acidente explique por que os seus familiares e amigos morreram. Autoridades russas trabalham sem parar para recolher os destroços do voo 821 da Aeroflot Nord do local do acidente na ferrovia Transiberiana.
Os trens precisam voltar a circular. Muito cuidado com isso. E leve para lá. Enquanto isso, os investigadores russos da Comissão Interestadual de Aviação, a IAC, trabalharão para descobrir a causa deste trágico acidente. Fotos do local da queda do voo 821 oferecem pistas sobre a direção e a inclinação do avião quando ele atingiu o solo. As superfícies de controle de voo, a fuselagem, os motores, totalmente destruídos. E voou além da linha de aproximação. Precisamos descobrir o porquê. Os investigadores russos precisam entender o que poderia provocar uma perda tão catastrófica de controle poucos minutos antes do pouso. Estava chovendo. Vamos acessar os mapas meteorológicos. Obrigado por ter vindo de Washington. Espero que possamos ajudar. Investigadores americanos da NTSB, a Comissão Nacional de Segurança dos Transportes, juntam-se à equipe. Bob Benson está entre eles. Fomos convidados porque o Boeing foi fabricado nos Estados Unidos. A prioridade agora é verificar as condições do tempo no momento da queda. A visibilidade era de 10 quilômetros. Com algumas nuvens, chuva leve e quase nenhum vento. Não são condições ruins para pilotos comerciais. Eu concordo. Uma das coisas que eliminamos logo no início da investigação foi um problema com o clima. E quanto aos gravadores de voo? Estão a caminho da França. Foram muito danificados. O gravador de voz da cabine de comando e o gravador de dados foram tão gravemente danificados no incêndio que tiveram de ser enviados a um laboratório especializado na França para recuperar os dados. Pode levar semanas para os resultados saírem. Enquanto isso, os investigadores russos informam os americanos sobre o seu progresso. Não encontramos evidência alguma de falha mecânica nos motores. Pode ser um incêndio ou um desmembramento em voo. Primeiro, o avião atingiu essas árvores no aterro da esquerda e todos os destroços ficaram confinados a uma pequena área. As árvores não estão chamuscadas. Não houve desmembramento antes do choque. O fogo começou no chão. Concordo. Depois de vasculhar os destroços e examinar os detalhes do impacto, os investigadores estão certos de que o voo 821 estava sem problemas antes do choque. Sem pistas para investigar, eles se perguntam se o controlador de tráfego aéreo do voo 821 Obrigado pelo seu tempo. pode esclarecer alguma coisa sobre o acidente. Eu fico repassando na minha mente e não faz sentido. O que aconteceu quando o avião fez a aproximação? Eu vou mostrar. Aqui. O avião começou a subir, mas deveria estar descendo. Eles iam perder a aproximação, então eu disse para virar à direita e refazer a aproximação. Aeroflot Nord 821, reinicie sua aproximação final. Vire à direita rumo a 360, desça para 600 metros. Aeroflot 821, podemos continuar a nossa aproximação? Eles queriam manter a aproximação que planejaram, mas eu disse que não. 821, confirme e siga as minhas instruções à risca. Tive que dar as instruções 3 vezes e ainda assim eles não viraram. Pareciam confusos. O que ele diz aos investigadores em seguida é revelador. 821, está tudo bem com a tripulação? Aeroflot 821, afirmativo. O controlador suspeitou de alguma coisa. Ele perguntou: vocês estão bem, rapazes? Há algo errado na sua cabine? E eles garantiram: não, tudo está perfeito. Apesar do comandante ter confirmado que tudo estava bem, eles ainda não viraram. E então? Aeroflot 821, por favor, responda. Eles confirmaram as instruções? Sim. Várias vezes disseram que sabiam para onde ir e o que fazer. 821 confirmado. Descer para 500 metros e virar à direita. Rumo a 360. Isso apenas aprofunda o mistério.
Por que a tripulação não fez o que o controlador pediu? O que realmente estava acontecendo na cabine de comando nos momentos que antecederam o pavoroso acidente? Já que a queda do Aeroflot Nord 821 ainda é um mistério, os investigadores precisam descobrir se o 737 estava mecanicamente confiável quando decolou de Moscou. Quando a União Soviética se separou, muitos dos recursos de que a indústria de aviação russa dispunha eram bem escassos. Peças de reposição estavam em falta. A habilidade dos engenheiros de manter as aeronaves era reduzida e as aeronaves operavam com pouquíssimos recursos. Na Rússia, pesquisar registros pode ser complicado, graças à burocracia. Ótimo. Conseguimos. Vamos ver o que eles podem nos dizer. Ótimo. Eles remontam a quando o avião entrou em serviço. Mas a equipe da sorte, uma empresa de segurança e certificação, a Bureau Veritas, inspecionava regularmente o Boeing 737 e mantinha registros detalhados de muitos anos anteriores. Quando essa aeronave caiu, o sistema de Leme tornou-se um objeto de interesse. Você lembra da falha do projeto no Leme do 737 que descobrimos nos anos 90? Ele causou vários acidentes antes de ser descoberto. Em 1994, o voo 427 da US Air estava se aproximando de Pittsburgh, quando uma guinada do Leme fez a aeronave cair em queda livre e bater num bosque próximo. Todas as 132 pessoas a bordo daquele 737 foram mortas. E o problema com o Leme não foi um incidente isolado. Uma guinada de Leme era algo que ocorria devido a um descompasso entre a pressão hidráulica no Leme do 737, que fazia com que o Leme se movesse em uma direção. E isso não podia ser revertido com os pedais do Leme. A Boeing decidiu redesenhar o atuador do sistema do Leme para evitar essas guinadas do Leme. Dê uma olhada. Eles substituíram este? Mas você nunca pode ter certeza absoluta que a substituição foi feita. A equipe agora considera se um Leme travado causou o mergulho do voo 821. Eles vasculham os registros de manutenção procurando qualquer menção ao Leme. Espera, achei uma ordem de serviço. É de 2005 para substituir a PCU do Leme. Pode ser. Eles deram uma olhada na unidade de controle de potência do Leme e descobriram que o avião teve o novo sistema instalado. E então a investigação prosseguiu daí. Com a confirmação de que a unidade de controle do Leme realmente foi substituída. Muito bem. Vamos ver se encontramos alguns registros de manutenção da empresa aérea. Os investigadores agora se perguntam se a Aeroflot Nord, que alugou o 737 apenas 6 meses antes, continuou fazendo a sua manutenção. Aqui. De repente, surge uma nova pista. Um mês antes do acidente, o motor direito começou a produzir 20% de empuxo a mais do que o motor esquerdo. Isso é suficiente para causar um grande desequilíbrio dos motores. Os investigadores descobrem que durante o voo, os motores estavam produzindo empuxo assimétrico. Quando um motor está produzindo mais potência que o outro, o avião irá girar ou guinar. Uma aeronave voando em desequilíbrio fica meio que derrapando de lado pelo ar. Para equilibrar o motor direito com o esquerdo, os manetes de empuxo precisam ser escalonados. Assim. É uma diferença enorme. É muito difícil pilotar a aeronave e manipular os aceleradores quando estão escalonados. Os investigadores descobrem que apenas um dia antes do acidente, pilotos diferentes, à frente do mesmo avião, estavam tão preocupados com o problema que tiraram fotografias para mostrar a enorme diferença de escalonamento dos manetes de empuxo. É uma pista crucial.
Um desequilíbrio dos motores dificulta pilotar, mas não deve causar um acidente. Na maioria das vezes, o autorregulador pode corrigir. Mas esses pilotos sabiam do desequilíbrio? Dê uma olhada. O dia do acidente. E o nosso comandante assinou. Os investigadores agora sabem que houve um problema com os motores desequilibrados. E sabem que os pilotos estavam cientes disso. A questão é: eles sabiam como pilotar o avião com motores desequilibrados? A companhia aérea insiste que ambos os pilotos eram muito experientes. Ainda à procura de pistas no caso do voo 821, a equipe muda o foco para os pilotos. Ainda assim, o controlador disse que a tripulação parecia confusa quando ele pediu que refizessem a aproximação. O comandante tinha mais de 3.900 horas de voo. 1.400 delas à noite. Isso não é muito tempo, mas é o bastante. Espera. 2/3 de suas horas foram na cabine de comando do Tupolev 134. O Tu-134? Construído na Rússia, o Tupolev 134 foi um dos jatos mais utilizados no antigo bloco soviético. Mas exigia o dobro de tripulantes para pilotá-los, comparado a um jato ocidental moderno, como um Boeing ou um Airbus. As aeronaves russas eram operadas com 4 tripulantes. E, de repente, você estava pedindo aos pilotos que as operassem sozinhos, sem engenheiro, sem navegador, exigindo mais habilidade e conhecimento dos 2 pilotos. O posicionamento dos motores no Tupolev também é diferente. Os motores ficam próximos um ao outro na traseira do avião. Motores desequilibrados exigem um ajuste mínimo, já que todo o empuxo é proveniente da parte de trás. Quando você aumenta a potência, o avião apenas acelera à frente. Ele não inclina, então o nariz não sobe. Pilotar um 737 é muito diferente de pilotar um Tupolev. Os motores de um Boeing 737 são bem separados e posicionados embaixo das asas. No caso de uma assimetria na potência dos motores, o lado mais forte empurra a asa para cima e exige uma correção manual constante das superfícies de controle para manter o equilíbrio. A única maneira de tentar neutralizar um empuxo assimétrico é uma inclinação, uma pequena quantidade de inclinação na direção oposta para tentar manter a rota da aeronave. Com essa descoberta, os investigadores agora analisam o quanto os pilotos sabiam sobre pilotar o 737. O copiloto tinha quase 9.000 horas de voo. Os investigadores descobrem que o copiloto tinha 9.000 horas de voo. Mas o comandante tinha muito menos. Apenas 3.900 horas. Menos de 1.200 das quais no 737. Isso é pouco para um comandante. Precisamos descobrir se a sua formação compensou isso. O comandante frequentou a Flight Training International em Denver, no Colorado. O treinamento de cada piloto deve ser totalmente documentado. Mas quando os registros de treinamento do comandante Medvedev chegam, os investigadores ficam chocados. Não há quase nada aqui. Toda a documentação acerca desse treinamento praticamente desapareceu. É uma reviravolta crucial que altera o curso da investigação. Os investigadores vasculham os registros de treinamento do comandante do voo 821. Eles precisam saber se ele foi devidamente treinado para pilotar um 737, especialmente com motores desequilibrados. Os conhecimentos de inglês do comandante eram limitados, o que nos leva à questão: o quanto do treinamento ele entendeu? Todos os manuais técnicos eram escritos em inglês e todos os procedimentos operacionais eram escritos em inglês. A interatividade com os computadores de voo. Então, é realmente uma tarefa difícil adquirir esse nível de compreensão em um período muito curto de tempo. O Medvedev obteve sua certificação de treinamento para o 737 em 10 de nove de 2006, mas depois voltou a pilotar o Tupolev. Ele não entrou no 737 de novo até 9 de janeiro de 2007.
Os investigadores descobrem que o comandante Medvedev não fez um curso de atualização antes de voltar ao 737. Houve um intervalo de 4 meses desde que ele adquiriu esse conhecimento, e é evidente que ele deve ter esquecido várias coisas. Dificilmente ele era um bom piloto de 737. Dificilmente. Os investigadores sabem agora que o treinamento do comandante Medvedev no Boeing 737 era totalmente inadequado. Eles sabem que o copiloto, Rustin Alaberdin, tinha muito mais experiência de voo do que o comandante. Ok, amanhã tentamos no ar. Se cuida. O que eles precisam descobrir agora é se o copiloto estava melhor capacitado para pilotar o 737. Eu sou da IAC. Eu tenho uma pergunta rápida para o senhor. Os investigadores se perguntam como foi o desempenho do copiloto durante o seu treinamento no 737. Ele tinha muita experiência no Antonov 2. O Antonov 2 é um enorme biplano a hélice com um único motor, projetado principalmente para fins agrícolas e florestais. O Antonov 2 é como um Cessna, uma aeronave muito simples. Eles não têm equipamentos para voar em nuvens ou voar à noite. No Antonov 2, tudo é baseado na experiência diurna e em boas condições meteorológicas. O simulador do 737 provou ser um grande desafio para ele. Os investigadores descobrem que uma das maiores dificuldades do copiloto foi voar com assimetria de empuxo. Cheque a velocidade. Está inclinando. Está inclinando. Essa é a terceira vez. Os investigadores agora sabem que o copiloto Alaberdin precisava de muito mais treinamento para voar com motores desequilibrados. A situação do copiloto é ainda mais dramática do que a do comandante. O instrutor disse que ele não é capaz de voar com impulso assimétrico. Ele nem estava pronto para ser copiloto nessa aeronave. Os investigadores ficam surpresos com a extensão das deficiências do copiloto no 737. O Medvedev era apenas inexperiente demais para comandar o 737 e nem sabemos dizer o quanto do treinamento em inglês ele reteve. O copiloto tinha ainda mais falhas. Foi um erro colocá-los juntos na cabine. Os investigadores determinaram que a companhia aérea nunca deveria ter escalado um comandante novo com um copiloto tão pouco proficiente. Mas eles ainda não sabem se a falta de treinamento e experiência da tripulação desempenhou algum papel no acidente. Especialistas na França finalmente extraíram os dados do gravador de voo muito danificado do Aeroflot Nord 821. Ok. Agora podemos ver o que o avião estava fazendo. Vamos colocar na tela. Até agora, os investigadores só sabem o que o controlador disse sobre o que houve com o voo 821 antes do acidente. Os dados de voo gravados dirão muito mais a eles. Eles se concentram nos parâmetros de empuxo do motor. As primeiras horas de dados fornecem poucas pistas sobre a causa do acidente. Parece que a aceleração automática está ligada. O acelerador automático controla a configuração de potência do motor, em vez do piloto ter que controlá-lo manualmente. Está escalonando os manetes de empuxo e equilibrando os motores. Tudo bem. Coloque os últimos 3 minutos de voo. Isole essa parte. Parece que tudo deu pane. Os dados de arfagem e rolamento sugerem uma situação. Ele fez um tonô. Ninguém teve chance.
A equipe de investigação continua estudando os dados do voo para entender melhor o que aconteceu a bordo do voo 821 da Aeroflot Nord. Eles descobriram que a primeira hora e meia do voo transcorreu sem problemas. Mas quando o 821 inicia a aproximação, as coisas dão terrivelmente errado. Muito bem, vamos por partes. O avião desce para 2.100 metros. Tudo parece bem. Até isso. O motor direito está operando a 61%, mas o da esquerda está próximo a 40%. À medida que o avião se inclina para a direita, o acelerador automático não consegue lidar com uma disparidade tão grande na potência dos motores. Acelerador automático. Então ele se desativa. Agora o copiloto tem que administrar o enorme escalonamento dos manetes de propulsão. Exatamente o que ele não foi capaz de fazer no treinamento. Exigia muito mais habilidade de voo. Eles tinham que compensar o fato de que a potência dos motores estava desequilibrada, ou eles tinham que mover os manetes com muito cuidado, de maneira a manter a potência equilibrada. E essa tripulação não era muito boa em fazer isso. O que os investigadores descobrem em seguida é ainda mais intrigante. O copiloto agora desativa o piloto automático. À medida que o copiloto inicia a última curva à direita, na direção da pista, ele executa uma série de ações que desativam o piloto automático. Ele gira o manche para a direita, empurra-o para a frente e aciona um estabilizador. É como pisar no freio quando se usa o cruise control de um carro. Isso sinaliza ao piloto automático que o piloto quer assumir o controle manual, mesmo que ele não o faça. Na maioria dos casos, um piloto automático é um pouco difícil de desengatar. Mas esse homem conseguiu fazer isso estabilizando quando não deveria. Os motores desequilibrados agora estão forçando o avião a virar à esquerda e subir quando deveria estar virando à direita e descendo. Dê uma olhada nisso. Ninguém insere um comando por 20, 25 segundos? Os investigadores ficam surpresos ao descobrir que, embora o piloto automático esteja desligado, nenhum dos pilotos faz alterações de aceleração, arfagem ou rolagem por longos 25 segundos. O que é isso? Ninguém está pilotando o avião? Se um piloto não está ciente de que o piloto automático está desligado, ele pode se complicar por não notar as mudanças na velocidade do ar, por não perceber curvas sutis, por não acompanhar a altitude. A equipe agora está mais ciente dos detalhes técnicos que contribuíram para a queda do voo 821. Mas por que as coisas fugiram ao controle na cabine de comando ainda é uma incógnita. Finalmente, os investigadores recebem o gravador de voz da cabine, que capturou os últimos 30 minutos do voo. Eles esperam que ele forneça as respostas de que precisam. Vocês estão prontos? Ok. Vamos descobrir o que está acontecendo naquele avião. Flaps a 30? Flaps a 30? Sim. Faça o que tem que fazer. Vamos. Pronto. Faça tudo sozinho, ok? Pare. Às 5h04 da manhã, o copiloto tem que perguntar sobre os flaps 2 vezes antes que o comandante responda. Por que o comandante mandou o seu copiloto fazer tudo sozinho? É essencial que esses dois membros da tripulação trabalhem juntos. O piloto que não estivesse voando estaria operando o rádio, mas monitorando o progresso da aeronave também e monitorando o desempenho do outro piloto. Os investigadores comparam os dados de voo com a linha do tempo do gravador de voz da cabine. Aqui está claro que há um problema com o empuxo. Com o acelerador automático desengatado, os motores desequilibrados fazem o avião virar à esquerda.
O copiloto percebe a inclinação da aeronave. Ele agora insere a série de comandos que obriga o piloto automático a desengatar. Piloto automático. Isso faz com que a aeronave suba e continue virando para a esquerda, em vez de descer para a direita. 821, está tudo bem com a tripulação? Aeroflot 821, afirmativo. Assuma! Assuma! O copiloto não sabe por que estão inclinando. Ele quer que o comandante assuma. Continue. Assuma! Assuma! Assumir o quê? Eu também não sei fazer isso. Lado errado. É na outra direção. O que está acontecendo? Ele precisa virar para a direita, mas em vez disso está virando à esquerda. Local da queda. Ele está confuso. O comandante está olhando para o ADI do 737, mas confunde-o com um ADI de estilo oriental, como no Tupolev. O ADI, ou Indicador de Direção de Atitude, é o instrumento que exibe a orientação de uma aeronave em relação ao horizonte. No ADI ocidental, o símbolo do avião permanece fixo, alinhado com o avião real. Assim, ao inclinar a aeronave, o horizonte inclinará para mostrar a mesma coisa que você veria se olhasse pela janela. O ADI em aviões mais antigos dos países do Bloco Oriental funcionava exatamente ao contrário. O horizonte é fixo e o símbolo do avião se move. É uma diferença enorme. O comandante não sabia para que lado ele estava inclinando. Exatamente, e ele piorou uma situação já ruim. O controle da aeronave foi dado de repente ao comandante. Acho que ele olhou para baixo e não se deu conta da situação. E começou a virar com força para a esquerda. O copiloto disse, não faça isso, mas não dava mais para recuperar. Ele pode ter voltado a interpretar os instrumentos aos quais estava acostumado quando pilotava o Tupolev ou o Antonov. Foi apenas o caso de não ser capaz de interpretar o ADI ocidental. Mas um último mistério permanece. Por que o comandante só se dispôs a assumir o comando no último segundo? Qual era o problema dele? A equipe que investigou o acidente do voo 821 determinou que foi um erro do piloto que levou ao trágico acidente que matou 88 pessoas. O copiloto não foi capaz de lidar com os motores desequilibrados, mas o comandante se recusou a assumir o controle da situação. Assuma! Assuma! Assumir o quê? Eu também não sei fazer isso. A parte mais chocante para mim foi a reação do comandante. O copiloto implorou, me ajude. Assuma, assuma. Mas a reação do piloto no comando foi, assumir o quê? O que eu posso fazer com isso? Mas como assim? Você é um piloto, com um instrumento diante de você. Para entender melhor o estado psicológico dos pilotos, os pesquisadores analisaram o tom de suas vozes. Eles se perguntam se o estresse desempenhou um papel no acidente. O copiloto estava alerta, mas só ficou angustiado nos últimos segundos. Vamos dar uma olhada no comandante agora. A análise revela que o comandante estava num altíssimo nível de estresse durante todo o voo. Mesmo assim, ele nunca tenta assumir o controle do avião. Então, os investigadores recebem uma informação da Divisão de Investigações de Acidentes Aéreos do Reino Unido. Pouco antes da decolagem, uma passageira enviou uma mensagem de texto para um amigo. Ela achava que o comandante estava bêbado. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o seu comandante falando. Sejam bem-vindos a bordo do voo 821 da Aeroflot Norte. Nosso tempo de voo para Perm será de 20 horas, 2 horas e 30 minutos.
Falarei com vocês novamente antes de chegarmos ao nosso destino. Até lá, relaxem e aproveitem o voo. Eu acho que o comandante parece bêbado. Os investigadores descobrem que pouco antes da decolagem, uma passageira enviou uma mensagem de texto para um amigo do Reino Unido. A passageira disse que ela estava com medo, porque o comandante parecia totalmente bêbado. Vamos ouvir os anúncios do comandante. Os investigadores ouvem o gravador de voz mais uma vez, mas desta vez com uma nova perspectiva horripilante. Boa noite. Bom dia. Ele está confuso. Quero ouvir outra vez. Boa noite. Bom dia. Aqui é o comandante falando. Já iniciamos a nossa descida para Perm e devemos pousar em 20 minutos. A hora local é 4h50 da tarde, da manhã. E a temperatura é de 7 graus. Eu diria que ele está bêbado. A gravação confirma a mensagem de texto da passageira, mas os investigadores ainda precisam de provas concretas. Finalmente. O tecido muscular do comandante foi testado em busca de vestígios de álcool. A análise confirma que havia álcool em seu sangue antes do acidente. Estava bêbado mesmo. Eles descobriram que o comandante tinha níveis elevados de álcool, que estariam no corpo dele antes da decolagem. Esses níveis teriam prejudicado seu discernimento e a sua capacidade de reagir de acordo numa situação estressante em que a aeronave já estava fora de controle. Assuma! Assuma! Assumir o quê? Eu também não sei fazer isso. O que é isso? O quê? Aeroflot 821, por favor, responda. A má conduta, negligência, irresponsabilidade e incompetência demonstradas nesse caso são realmente inacreditáveis. A parte mais chocante de todo esse evento foi o fato de a companhia aérea se permitir evoluir ou involuir até algo se transformar numa situação tão multifacetada. Como eles puderam se permitir isso? E isso matou 88 pessoas. Em seu relatório final, a equipe de investigação recomenda uma revisão completa do sistema de aviação russo. Todo o sistema precisava ser examinado e fortalecido em termos de regulamentos e como treinam os pilotos russos. 3 anos após o acidente, a Aeroflot vendeu a Aeroflot Nord. Ela agora opera como uma companhia aérea separada, chamada Nordavia. A Aeroflot tem um histórico de segurança bastante bom e presumo que eles estejam trabalhando na situação e tenham feito um bom trabalho. A taxa de acidentes está muito abaixo do que costumava ser, então espero que as coisas estejam caminhando na direção certa.